Por exemplo, você vê, toda literatura psicológica se baseia em o que acontece com o paciente, qual é o problema do paciente, qual é o diagnóstico do paciente. É tudo centrado num membro só deste processo. Então, é, na realidade, uma visão limitada, porque o que acontece no setting terapêutico é o produto da interação entre o paciente e o terapeuta. Hoje em dia se diz, por exemplo, que a terapia do paciente é a terapia do terapeuta. Ou seja, não pode haver um crescimento do paciente se o terapeuta não cresce junto. Por exemplo. Se fôssemos colocar uma fórmula funcional, terapia, paciente, terapeuta. Dito de forma campo, aqui está toda a vida do terapeuta e aqui está toda a vida do paciente. E este é o encontro. O que acontece nesse campo é produto dessa interação. Então, se nós trabalhamos sempre com leituras somente em cima do paciente, nós não estamos entendendo o que acontece. Por exemplo, pensando como nós vemos de uma maneira funcional, eu posso saber o que acontece com o paciente vendo o que acontece comigo. Muitas vezes eu não preciso nem perguntar do paciente o que acontece. Eu vejo o que eu sinto, vejo o que está acontecendo comigo nessa interação, e eu posso saber o que acontece com o paciente. Então você vê, é uma forma de encarar e de pensar que nos dá muitos mais recursos para trabalhar. Todo esse movimento científico se baseia em geral em isolar fenômenos e estudá-los de uma maneira isolada. Ray dizia, por exemplo, que quando ele fazia os estudos biológicos, ele usava a matéria viva, ele estudava a matéria viva, as células vivas. E, logicamente, ele chegava a conclusões completamente diferentes dos cientistas que usavam as células mortas, cortavam os pedaços, iam vendo cada vez pedaços mais pequenos. Toda a ciência tende cada vez mais a especializar-nos. Vocês sabem disso, né? Cada vez mais os profissionais só conhecem um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho. Isso, na realidade, é o contrário absoluto do que eu estou falando. Numa leitura funcional, você coloca todos os elementos que estão involucrados na situação para poder compreendê-la. Senão, você não vai compreendê-la. Você vai fazer outras coisas. Você vai apoiar o paciente, vai tomar partido, mas você não vai dar a ele uma compreensão do que realmente está acontecendo. Para que haja uma compreensão, todos os elementos têm que estar involucrados. Por exemplo, quando eu faço terapia de casal, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, você vê, se vocês escutam o marido do lado e a mulher do outro, os dois têm razão. Sempre. Agora, como eles têm razão? E como se engancham num jogo em que parece que ninguém mais entende? Descobrir como essa mandala de relações se abre e poder explicar isso para o paciente. Existe justamente um ponto de vista onde todos os elementos estejam incluídos, inclusive o que você sente quando está trabalhando com ele. Essa é a forma que a gente entende o trabalho. Vou falar agora um pouco de coraça, né? A coraça, na realidade, a própria palavra me parece ser uma coisa dura, é uma coisa consistente, algo sólido que a pessoa coloca para se defender e tudo isso. Na realidade, a coraça não é isso. A coraça é uma função energética. O que quer dizer que não é sólida? Quer dizer que ela
Por exemplo, um bloqueio muscular, ele está em função de uma circunstância. A pessoa se defende com bloqueios musculares ou outro tipo de defesa a partir de uma circunstância que foi histórica ou é atual. Se for histórica, a pessoa tem que perceber que foi histórica e abrir mão dessa coragem. Porque ela hoje não tem funcionalidade. E se o problema é real ainda, então a pessoa tem que mudar coisas na vida dela. Essas são as duas formas que a gente tem de ver isto. Se a pessoa ainda mantém as defesas hoje, muitas vezes é porque ela reproduz a mesma situação anterior, cria em sua volta os mesmos elementos e as mesmas circunstâncias, e então ela mantém a mesma coraça. Tem vários exemplos de coraça que funcionam em uma determinada circunstância e em outra circunstância não. Não tem muito tempo, não vou dar esses exemplos. Mas você vê, a coraça seria um pouco a síntese de todos os mecanismos de defesa do indivíduo. Mas o mecanismo de defesa do indivíduo, que a gente vê meio que como uma palavra, né? Um palavrão, né? Ter mecanismo de defesa é um problema. Ter mecanismo de defesa é algo fantástico. E todo mecanismo de defesa que eu conheci com meus pacientes são obras de arte fantásticas. A pessoa constrói um mecanismo para se defender do sofrimento com uma habilidade incrível. Então, se nós podemos entender a coraça nesse sentido, no sentido de ela ter sido criada como uma obra de arte para defender a vida da dor em uma determinada circunstância, então nós podemos tentar operar com ela para que a pessoa abra mão desta defesa ou desta coraça através de métodos que não significa necessariamente derrubar a coraça, ou romper a coraça, ou atacar a coraça. Isso é um pouco a forma que muitas vezes se entende de como se trabalha em cima de uma coraça. Coraça, então, é um sistema de controle. Controle de quê? Controle da dor, controle do sofrimento. E os mecanismos de controle não são um problema, são uma qualidade que uma pessoa tem. Uma pessoa que desenvolveu um sistema de controle é um patrimônio. O problema é morar ali dentro, não sair nunca. O problema não é ter uma defesa, o problema é morar nela, não sair nunca. Entende o que eu digo? O problema é o que a gente chama de cronicidade da coraça. Então, na nossa ideia, a pessoa chega a um ponto em que ela pode ter o que a gente chama uma coraça funcional, ou uma coraça mole, que é usada quando é necessário. Quando não é necessário, a pessoa pode se abrir, a pessoa pode amar, a pessoa pode ter sensações cômicas, a pessoa pode se relacionar com a vida de outra. E quando é necessário, quando você está em conflito, quando você está andando no centro da cidade, às vezes, tal, marginais, aí você tem que estar fechado, você tem que estar defendido, você tem que estar alerta. Tem essas duas possibilidades, que é o que a gente chama, digamos, de coração funcional. Agora, nós temos 3 tipos de mecanismos de controle. Só 3 tipos. Eu vou tentar, de alguma maneira, ir um pouco além do que você perguntou.